Tô colocando para gravar aqui, para também todo mundo poder acessar o que a gente conversar aqui. Deixa eu mandar o link dessa documentação para vocês. E aí vocês podem acessar aí por conta própria. Então, pessoal, saudade aí do Hacknizer, né? A gente fugiu do Hacknizer dessa vez. Eu tô compartilhando tela aqui para vocês. Então, beleza. O que que a gente vai falar hoje? Primeiro, boa tarde a todo mundo aí que foi chegando agora há pouco. Qual que é o propósito de hoje? Hoje a gente vai, então, apresentar o projeto que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina. Então, a gente comentou que, basicamente, teríamos duas sprints, uma de desenvolvimento de back, uma de desenvolvimento de front, que todo mundo vai desenvolver um único projeto, cada um vai ser um time. Essa é a proposta da disciplina, né? Que a gente possa trazer um pouco dessa experiência de um projeto que é maior, que a gente tenha não só trabalho em times, mas que a gente tenha trabalhos de times colaborando com outros times, né? Porque, de novo, eu acho que se a gente estivesse fazendo alguma coisa, mesmo que fosse apenas em times isolados, talvez fosse um pouquinho forçação de barra para o contexto de sistemas computacionais complexos, né? Então aqui a gente traz essa oportunidade. E é uma coisa que dentro do nosso currículo, pelo menos dentro do BCC aqui do IME, é um pouquinho diferente, né? Normalmente quando tem trabalho em grupo, todos os grupos fazem meio que a mesma proposta. Aqui vocês vão ver que não, que cada grupo vai fazer um serviço dentro de um sistema que engloba todo mundo, tá bom? Então, eu mandei para vocês o link da documentação do Pinger para vocês. O Pinger é um projeto desses Toy Projects. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, ele é um sistema inspirado no Twitter. Vocês, obviamente, vão perceber isso com bastante facilidade. Talvez isso explique o porquê que toda vez que a gente vai dar algum exemplo de alguma ação aqui no curso, a gente sempre fala de, por exemplo, escrever um tweet, por causa desse tipo de coisa, né? Porque tá na nossa cabeça. E ele foi um projeto criado para um curso de verão que eu, o Vander e a Tati demos agora no verão desse ano. E que foi o curso de arquitetura ágil de software. Então, a gente deu uma pequena modificada para atender alguns aspectos didáticos do nosso contexto aqui de complexos. Então, ele foi criado lá no verão, agora ele foi readaptado para ser usado como nosso projeto da disciplina, tá bom? E a ideia é que vocês usem esse site aqui para consultar tudo que vocês precisarem de documentação e, que é o que eu estou dizendo aqui, né? Todo o material da documentação estará disponível nessa página. Nem toda a documentação já está disponível, tem algumas coisas que a gente ainda vai colocar, e isso eu queria contar muito com a aula aqui de hoje, é justamente para a gente poder apresentar o básico para vocês e vocês também terem um pouco dessa experiência de trabalhar num projeto que tem uma documentação viva, né? Não é uma documentação fixa. Se essa coisa tiver nebulosa, se vocês precisarem de alguma outra visualização, se vocês estiverem querendo complementar com alguma coisa, escrevam pra gente, vamos colaborar aqui todo mundo, isso vai ajudar bastante. A documentação de arquitetura, a arquitetura mais conceitualmente, como a gente vinha falando, é uma ótima forma de criar criar as abstrações para poder comunicar decisões ao longo de toda a equipe de engenharia. Então aqui a gente vai pensar que nós somos uma equipe inteira, né? Temos vários times, mas somos uma única equipe. Então a gente precisa entender minimamente como a coisa toda funciona, pelo menos localmente, né? O seu serviço, os serviços que estão no entorno. E vai ser aqui nessa documentação que a gente vai colocar. Então a gente traz um começo para explicar um pouquinho o panorama para vocês, mas se vocês quiserem coisas a mais, se a gente tomar decisões que vocês queiram deixar registradas, a gente pode ter essa experiência aqui também com esse projeto ao longo das próximas semanas de sprint, de ir enriquecendo essa documentação comum, beleza? Então, queria deixar isso claro aqui com
vocês. Então, beleza, vamos falar um pouquinho sobre o Pinger. O que eu quis dizer como inspirado no Twitter, né? O Pinger, ele é uma rede social no formato de microblog, caracterizada pelo fato de que os usuários podem postar atualizações limitadas a 140 caracteres. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, só para ficar mais fácil de ler. Não sei se está dando para todo mundo ler, mas talvez tenha melhorado. Cada atualização é chamada de ping, pode ser respondida por um novo ping, pode receber uma curtida ou então pode receber pongs, que é um compartilhamento por outros usuários. Depois de um sucesso estrondoso nos primeiros 2 anos e do constante crescimento da base de usuários, a empresa Pinger recebeu um grande aporte financeiro na virada do ano passado para esse ano. Esse aporte possibilitou a mudança de escritório para um novo lugar, onde poderão fazer as rodadas de contratação que planejavam. O planejamento é multiplicar a equipe de desenvolvimento, indo de 15 desenvolvedores para 250 membros ao longo dos 12 próximos meses. Então, só para a gente ter algum contexto aqui bem básico, bom, deixa eu... nem precisa do escritório mais, é verdade. Eu vou entrar nos requisitos aqui para a gente falar rapidamente um pouquinho, para vocês entenderem um pouco o que o sistema como um todo deve fazer, tá? Tem esses requisitos funcionais, tem alguns requisitos não funcionais. A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas tem alguns requisitos funcionais que eu acho que é importante. Isso aqui não é precisamente o que vocês vão fazer, mas daqui a pouco a gente entra mais a fundo. Então vamos lá. Esse primeiro parágrafo é igual, então vamos lá. Para poder pingar, ou seja, postar pings, as pessoas precisam criar uma conta com e-mail, senha e nome de usuário. Um ping pode conter até 140 caracteres e ainda pode ser classificado com 10 palavras-chave, via hashtags que não são contabilizadas nos 10 caracteres. Então você tem um espaço meio que separado para isso. Depois de postado, um ping não pode ser editado. O dono do ping pode apenas apagá-lo do histórico. Um ping pode ser respondido com um novo ping ou por qualquer usuário do Pinger, inclusive o próprio autor. Porém, apenas outros usuários podem curtir ou dar pong, compartilhar aquele ping. Interações em pings geram notificações ao autor. Um usuário pode seguir outros usuários. Essa relação ela não é espelhada, isso é, quando o usuário A começa a seguir um usuário B, isso não significa que B começa a seguir o usuário A, tá bom? Quando um usuário começa a seguir outro, uma notificação é gerada. Além de seguir outros usuários, também é possível seguir hashtags. O conjunto de histórico de pings dos usuários seguidos é exibido em sua mesa principal. Então aqui a gente chama de mesa essa noção de linha do tempo, tá bom? Um usuário pode fazer menções a outros usuários em um ping. Antes de eu ir além, aqui a gente falou um bocado sobre seguir é importante. Eu passei um pouquinho a preocupação com notificações. Aqui em cima eu já tinha falado isso. Notificação de novo, a gente não vai trabalhar com notificação, por isso que eu estou passando um pouco por cima. Essa questão de seguir hashtag a gente também cortou fora, por isso que eu estou passando um pouco rápido. O usuário pode fazer menções a outros usuários em um ping, adicionando seus nomes de usuário, no formato @nome de usuário. Menções dessa forma geram notificações. Por padrão, o conjunto de pings de um usuário ele é público. Isso significa que qualquer pessoa, mesmo sem ter um perfil no Pinger, pode acessá-lo. Um usuário pode gerenciar a visibilidade de seus pings de algumas formas. A primeira é definir o padrão para privado, e nesse caso, os outros usuários precisam solicitar permissão para segui-lo, e assim poder ver e interagir com seus pings. Ou seja, se alguém está privado, ninguém fora dos seus seguidores pode ver os pings. Você pode marcar um ping como restrito a amigos especiais, espécie do Close Friends do Instagram. Uma lista de usuários que seguem o usuário em questão, e ela é pré-definida pelo usuário. Apenas no caso do padrão estar como público. Ou seja, se você tem um perfil que é público, todo mundo pode ver seus pings, mas você pode restringir um determinado ping a um conjunto menor de seguidores. Ou você pode marcar um ping específico como público, apenas no caso do seu padrão estar como privado. Então, se todos os seus pings são privados, você pode deixar um em específico como público, um ou mais, né? Mas você vai ter que ir individualmente naquele ping para marcá-lo como público. Então, quando um usuário A solicita para seguir um usuário B, uma notificação é gerada. Quando o B decide a solicitação, seja aceitando, seja recusando, uma notificação é gerada
para o usuário A informando. Tá certo? Então tem um processo interativo aí no caso de usuários que são privados, né? Então aqui é importante, um usuário privado B. A cada 10 minutos são geradas tag now world e tag now here, duas listas de palavras-chave mais utilizadas, uma global e uma outra configurável por usuário. As opções selecionáveis da tag now here são nacional, estadual e municipal, de acordo com a localização do sensor GPS. Essa preocupação de sensor GPS a gente vai descartar, a gente pode considerar isso como global, porque aqui a gente fazia uma especificação com relação ao celular, tá bom? Os usuários, ao selecionar uma hashtag de alguma tag now, seja here, seja world, uma busca é disparada por pings marcados com aquela palavra-chave. Uma outra forma de interagir pelo pinger é através do direct ping. Enviar um DP é uma forma de trocar mensagens com outro usuário de forma privada. Ao receber um DP, uma notificação é gerada. Um DP não pode ser curtido nem receber pongs, ele pode apenas ser respondido. As demais restrições de um ping normal se aplicam a um DP, ou seja, tamanho, uso de hashtags, esse tipo de coisa. Um DP passa internamente por alguns estágios, não precisamos entrar nesse mérito, e vamos lá. Um usuário pode criar mesas secundárias personalizadas com filtros, por grupos de usuários e ou hashtags. O número máximo de mesas é 4, a mesa principal padronizada e outras 3 mesas personalizadas. A visualização de mesas personalizadas é restrita apenas a usuários acessando por clientes web. A gente também não vai se preocupar com outro tipo de cliente que não seja o cliente web aqui nesse momento. As notificações, tá bom, também não vou entrar nesse mérito, e aqui tinha alguns outros requisitos não funcionais. Só para explicar um pouquinho para vocês, esse sistema e essa documentação ela foi originalmente criada no curso de verão, que o pessoal tinha essa documentação para criar uma arquitetura do zero, porque a gente estava discutindo sobre como trabalhar arquitetura de maneira ágil, então a gente trouxe um input grande para o pessoal do curso, para eles poderem trabalhar em cima. A gente aqui está fazendo um recorte, um uso diferente, de modo que essa descrição toda, ela serve de fato só para contextualizar e motivar vocês, mas a arquitetura que a gente está trabalhando aqui, ela já está pré-definida, porque aqui a gente vai lidar com a experiência de desenvolver esse sistema, desenvolver e fazer a manutenção dele, tá certo? Então, vamos descer aqui para a proposta de arquitetura. Então, primeiro um panorama, aquele disclaimer importante. O mais importante aqui é que não é a única arquitetura correta, é só uma arquitetura que a gente está usando para o nosso sistema, mas para o nosso curso. Mas fica aí o estímulo para vocês, se vocês quiserem fazer uma proposta alternativa a isso, usando o tempo extra de vocês, fiquem à vontade. Se vocês quiserem rascunhar como é que vocês modelariam esse sistema usando microserviços ou não usando microserviços, usando algum outro tipo de estilo arquitetural, fiquem à vontade, mas essa é a que a gente vai usar aqui no curso, tá bom? Então, antes da gente entrar em muitos detalhes aqui nessa visualização, eu queria trazer a legenda primeiro. Então a gente tem setinhas vermelhas e setinhas azuis. As vermelhas tracejadas são mensagens assíncronas que estão sendo enviadas de um serviço. Elas são indiretas, tá? A gente vai sempre usar um message broker aqui, então parece que está sendo enviado de um sistema especificamente para outro, mas é sempre através de um message broker, então tem um nível de indireção que está oculto aqui para viabilizar, para limpar um pouco a visão, mas a experiência é semelhante. As setinhas contínuas azuis são requisições HTTP, então a gente tem algum cliente externo que faz uma requisição para um API Gateway, que é um daqueles padrões que a gente estava comentando em algumas aulas passadas. Essa API Gateway, de fato, entrega a requisição final para o serviço específico que, de fato, trabalha. E como uma requisição HTTP faz parte do protocolo definido que uma request tem uma response, eu omiti o fluxo de resposta HTTP porque ele está implícito, né? Se a requisição vem do cliente externo para a API, a resposta vem da API para o cliente externo,
tá bom? Então, só para deixar a notação aqui mais limpa. Bolinhas com essa corzinha, parece um amarelado meio laranja, são microserviços. Então, a gente tem um API Gateway, um serviço de usuário, um de autenticação, um de conexões, um de chat, um de ping, um de recomendação, um de interação e um de feed. E as bolinhas verdes são bancos de dados. E aí a gente pode ver que os nossos serviços todos aqui têm, cada um tem o seu próprio banco de dados associado. Beleza? Vamos entender então um pouquinho como é que está feita essa disposição de serviços e como é que estão as responsabilidades deles aqui internamente. Então, vamos lá. Primeiro serviço de autenticação. Ele realiza a autenticação das requisições HTTP que entram no sistema. A autorização deve ser realizada por cada um dos demais serviços. Então, isso é um pouquinho o motivo pelo qual a gente propôs o primeiro EP de vocês terem que lidar justamente com a autorização, para vocês passarem por essa experiência de não ter que se preocupar com a autenticação e lidar só com alguém que já está autenticado para saber se tem de fato permissão ou não. Só para esclarecer de novo o que é a autenticação e como ela é diferente da autorização, a autenticação é o processo de você identificar quem é o autor daquela chamada. Essa é a autenticação. Então, basicamente, você vincula algum identificador para aquela requisição. A autorização é o processo de pegar aquele identificador e ver se essa pessoa tem permissão o suficiente para fazer aquilo que ela está solicitando ali, tá bom? Então, são coisas, elas andam muito juntas, mas elas são distintas, tudo bem? Então, um serviço é o serviço de autenticação. Ele basicamente identifica quem está fazendo as chamadas. E só. Ele não vai dizer se pode ou se não pode. Uma vez identificado, fica aí a critério de cada um dos demais microserviços fazerem o processo de autorização para cada uma das requisições. O segundo serviço é o serviço de bate-papo. Ele gerencia o conteúdo privativo, ou seja, os direct pings, que a gente tinha comentado agora há pouco, permitindo a criação de novas conversas e leitura e envio de novas mensagens dentro dessas conversas. Então, se a gente pensar no DM do Twitter ou num chat privado qualquer, tá bom? O terceiro serviço é o serviço que a gente chamou de recomendação. Basicamente, é o serviço que faz a indexação de todo o conteúdo para gerar as listas de Tag Now, que são aquelas listas de trending topics, né? Tag Now Here e Tag Now World. E é a partir dele que as buscas por hashtag são disparadas. O quarto serviço é o serviço de conexões. Ele gerencia a relação entre usuários, permitindo a solicitação e resolução de solicitações de amizade, além de visualizar e gerenciar a lista de amigos especiais. Então é a partir daqui que os usuários vão estar conectados, tanto entre amizades quanto amigos especiais. O quinto serviço é o serviço de feed. Ele gerencia o conteúdo a ser exibido para cada um dos usuários em suas mesas. Também permite a criação de mesas secundárias. Lembrando que a mesa é aquela noção que a gente tem da timeline, né? O conjunto de pings que são disponibilizados para um determinado usuário. A gente tem a mesa principal, que tem tudo o que aquela pessoa segue, e tem as mesas secundárias, que são limitadas até 3 mesas secundárias, para que o usuário configure conteúdos específicos, aplique determinados filtros do tipo, vou dar um exemplo aqui só para isso ficar mais claro, eu quero uma mesa que tenha só os pings dos meus amigos que fazem complexos. Então ele vai ter uma mesa secundária só para complexos. O sexto serviço é o serviço de interação. Ele gerencia todas as interações em pings. Então é ele que vai permitir que você curta e dê pongs em outros pings, tá certo? Só lembrando que o pong, ele é aquele compartilhamento de um ping. A gente tem então o serviço 7, que é o serviço de ping, que é quem permite a criação e a remoção de pings, bem como a edição da visibilidade de um ping, que é aquela noção de ser o ping público, privado ou restrito a amigos especiais. O oitavo serviço é o serviço então de usuários. Ele gerencia a entidade usuário, permitindo criação, atualização, remoção de conta, além de gerenciar a visibilidade de cada usuário. Se a gente tem uma conta que é privada ou pública, e aí isso determina o comportamento padrão dos pings daquela pessoa, tá certo? Beleza? Aqui eu faço uma observação. Todos os serviços fazem uso de banco de dados.
E cada serviço poderia se beneficiar de um modelo de dados diferente. Porém, por questões didáticas, a gente já tinha comentado isso em aulas anteriores, todos os serviços utilizarão o MongoDB. Isso aí, de novo, é daquelas restrições que a gente fez para poder ter um curso, de fato, que a gente tivesse condições de assessorar nas dúvidas e poder trazer um conteúdo que fosse uma experiência parecida para todo mundo, independentemente de qual serviço aquela pessoa vai trabalhar, tá certo? E uma segunda visualização é mais específica sobre a comunicação interna e troca de mensagens entre os serviços. Então aqui eu espalhei os serviços um pouquinho mais, a gente já vai analisar isso um pouquinho. Essa noção aqui, eu tinha comentado, né, que as setinhas vermelhas tracejadas, elas são as mensagens assíncronas. Então aqui a gente tem, por exemplo, que o usuário envia uma mensagem que vai no fim chegar lá no feed, né? Ou o de conexões envia uma mensagem que também vai chegar lá no feed. Quando eu digo para vocês que esse envio ele é indireto, é porque na verdade está passando pelo broker e conexões nem sabe que a mensagem que ele vai publicar vai ser consumida no final das contas pelo serviço de feed. Mas na anotação aqui de baixo, a gente vai ver isso com um pouco mais de clareza, quem que está publicando, onde que está publicando e por que que essa mensagem está saindo da onde está sendo publicada e chegando no outro serviço. E aqui está o papel do broker, que ele não está representado de um único lugar, mas ele tem 3 tópicos separados aqui. Então, vamos dar uma olhada em como que essa comunicação ela é feita de fato, tá bom? Só, de novo, atentos para a legenda, a bolinha aqui continua sendo serviço, esse tubinho cinza representa um canal de mensagens, o conjunto dos canais de mensagens estará dentro do nosso Message Broker, e quando a gente tiver uma setinha azul entrando num canal de mensagem, a gente tem uma publicação, e quando a gente tem uma setinha vermelha saindo de um canal de mensagem, a gente tem uma leitura, que a gente sabe que ela é feita por meio de uma subscription, de uma inscrição que aquele serviço faz naquele canal. Então, vamos lá. Aqui a gente tem basicamente 3 eventos que são publicados. 3 serviços que publicam eventos, né? O serviço de usuário, que vai publicar os eventos relativos ao usuário, criado, alterado ou removido, né? Ele vai publicar no tópico users, bem no esqueminha que a gente está acostumado com o que a gente falou com vocês do EP, tá certo? Então aquela mesma estrutura de ter um único canal que a mensagem traz o ID que identifica aquele usuário e traz também todo o agregado dele, é essa mesma política que a gente vai adotar aqui, tá bom? Pessoal, só um instante. Desculpa. Então, retomando, a gente tem usuários publicando mensagens no tópico de usuários, a gente tem conexões publicando mensagens no tópico de friends, né, de amigos, e a gente tem o serviço de pings publicando mensagens no tópico de pings para toda vez que um novo ping é escrito ou apagado, tem permissão alterada, qualquer coisa desse gênero, tá bom? E aqui, quais são os demais serviços que consomem esse tipo de informação? Aqui a gente tem uma representação, então, um pouco mais destrinchada de como é a comunicação, as trocas de mensagens ao longo de todos os serviços, tá bom? E no finalzinho a gente trouxe um comentário breve sobre alguns padrões que foram adotados. Isso aqui eu só mantive da versão original, caso vocês queiram consultar. Se vocês quiserem adicionar ou enfim, alterar qualquer uma desses descritivos, fiquem à vontade de mandar mensagens pra gente, tá bom? Eu tô parando por aqui. Se vocês quiserem, vamos esclarecer, tirar dúvidas e conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho como é que essa divisão está feita, como é que estão essas responsabilidades. E se ficar um pouco mais confortável para vocês, eu paro de gravar também. Dúvidas, comentários, inseguranças? Tem algumas perguntas aqui no chat aí, João, por enquanto. Pode mandar.
O Tsu tinha perguntado, dá para controlar em cada PIN se ele é público ou privado, independentemente da sua conta ser pública ou privada. Não é bem independentemente, tem uma relação, mas você pode adicionar a configuração para um ping específico, meio que vinculado a como que está a configuração global. Então você tem um padrão, que é a configuração da conta, a conta pode ser pública ou privada, e para cada ping dessa conta, você pode fazer algum comportamento excepcional para aquele ping, dependendo de como é o padrão da sua conta. Se a sua conta é pública, você pode definir que um ping ele é restrito a amigos especiais. Então essa é uma configuração adicional que você faz. Apesar da sua conta ser pública e por padrão seus pings todos serem visíveis a qualquer um, mesmo pessoas que não têm conta sequer ou não estejam logadas, você pode definir que aquele ping ele é destinado apenas a amigos especiais. Então só as pessoas que você cadastrou na sua lista de amigos especiais vão poder ver aquele ping que você está colocando. Isso é um adicional em cima do padrão público. Se o seu padrão é privado, aí então você pode escolher que um dos seus pings entre apenas para sua lista como público. Você faz o seu padrão é privado, ninguém pode ver, a menos que esteja te seguindo, mas você pode escrever um ping que você deixou ele 100% público, e aí qualquer pessoa, ele funciona como se a sua conta fosse pública, mas só para aquele ping específico. Qualquer pessoa do pinger vai poder ler aquele ping, mas isso é um adicional que você pode configurar para aquele ping se a sua conta for privada. Entendi, mas aí, tipo, se eu mudar a configuração global de público para privada, só interfere no futuro. O que estava no passado não mexe. Isso podemos definir, de fato não está claro na documentação que a gente comentou, e eu acho que isso é uma coisa que é válida da gente bater um papo ao longo da evolução das coisas. Entendi, obrigado. Outra pergunta aqui do Guilherme, que era se os canais de mensagem fazem parte de um broker ou cada um representa um broker. Aqui, os três, vamos voltar lá para... Aqui, apesar dos canais estarem separadinhos, você pode pensar que eles estão todos no mesmo broker para facilitar, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de sharding dos tópicos. Você pode pensar que todos pertencem à mesma instância do broker, só que são tópicos diferentes. Então, todos os serviços vão se comunicar com um único broker que vão ter, e este broker vai ter esses 3 tópicos para você publicar e se inscrever. As dúvidas que a gente tem que perguntar agora são relacionadas à estrutura do projeto e não necessariamente em como que isso daí vai ser dividido entre a gente. E a coisa um pouquinho mais formal do... Você tem uma dúvida mais específica de alguma divisão que você quer fazer? Não, eu só queria entender, tipo, se cada microserviço seria um grupo e quem ficaria encarregado, por exemplo, da parte de infra, que é coisas intergrupos. Não sei, só para entender como Boa isso daí pergunta. vocês pensaram. De fato, isso é um pouco transversal às especificações do projeto, né? Como que a gente vai aplicar o projeto para a disciplina. Renato, você quer comentar um pouquinho o que a gente tinha pensado para isso? Sim, posso comentar. Bom, de fato, a gente quer seguir um daqueles padrões que a gente falou tempos atrás, que é o padrão de cada serviço ter um time correspondente. Nesse caso, a gente pensou ter 8 times, sendo que cada time vai cuidar de um desses diferentes microserviços. Da parte de infraestrutura, especificamente, Andrew, a proposta, em princípio, é que a gente não vai ter alguém para cuidar da infraestrutura, porque o nosso objetivo aqui, nesse curso, por motivos de recorte, não é necessariamente levar esse sistema à produção, né? A gente quer que vocês entendam qual que é a dinâmica do desenvolvimento utilizando uma arquitetura de microserviços, mas, infelizmente, no tempo do curso não dá para cobrir todos os passos necessários a isso. Então, de fato, para que tudo isso pudesse ser colocado no ar, num ambiente que desse suporte para
para ter um sistema desses completo, teria que ter alguém que fosse de um time transversal que cuidasse de onde você vai fazer o deploy dos containers, onde você vai fazer o deploy do broker e assim sucessivamente. Localmente, a questão é que cada um desses caras vai ter uma estrutura muito parecida com o que a gente usou de base para fazer o nosso primeiro EP. E sendo assim, a gente vocês vão conseguir tentar usar uma estratégia baseada em contratos, né? Então, uma definição de dados que vai ser em comum entre tanto o time produtor quanto o time de consumidor, dos diferentes dados que aparecem aí, para que vocês consigam poder transmitir, né, e garantir o desenvolvimento independente de cada um dos times. Né? Então, esses pontos de contato que as flechinhas todas mostram aí, né, são os pontos que eles precisam ser alinhados entre os times 2 a 2, para que vocês consigam desenvolver a produção do evento e o consumo do evento, para fazer essa lógica. Entendi, obrigado. Aí, já emendando, não sei se tem outras perguntas de outras pessoas que já estão na fila, mas só para emendar, todas essas coisas, elas são parte de uma API única que você usa para se comunicar com o serviço do ping, né? Eu digo isso pensando, essas coisas vão ter uma parte de front-end e uma parte de back-end, e se tiver, como que isso daí se comunica com o fato de você ter microserviços? Legal. A gente tem essa divisão interna dos microserviços, cada um vai ter a sua própria API, porque cada um implementa uma responsabilidade, e a ideia é que a responsabilidade seja reduzida, não sei se de fato única se a gente consegue aqui, mas a ideia é que essa seja a heurística, e aí, só que para o mundo externo, é legal que o mundo externo, um cliente externo, um front-end mais especificamente, não precisa se preocupar se a divisão está em 8 serviços, está em 16 ou está em 20. Né? Por isso a gente está adotando o padrão API Gateway e ele faz essa união matemática, vamos dizer assim, dos conjuntos de endpoints das APIs internas, ele expõe todas de um único lugar e o papel é só servir como único ponto de entrada para o sistema a partir de fora. Então, respondendo a sua pergunta, meio que duas perguntas, né? Essa primeira parte é isso, então a gente vai ter um API Gateway que meio que junta todo mundo, e sim, a segunda parte da pergunta também vai ter um desenvolvimento front-end, a gente ainda vai entrar nessa parte da disciplina mais para frente, depois dessa primeira sprint, a gente vai entrar com mais um bloquinho sobre tecnologias, que a gente vai falar tecnologias do front, vai apresentar de novo o projeto para vocês, vai ser o mesmo projeto, só que agora a gente vai focar no front-end, e aí vocês vão ter a experiência de desenvolver esse front com um back que é microserviços, mas que para o front não parece, para o front tanto faz. Entendi, obrigado. Então, para deixar claro para todo mundo, não vai ter infra, é isso. Vai tudo rodar local, é isso? Isso, a ideia é que cada um dos serviços seja desenvolvido, vocês possam desenvolver individualmente, e uma das propostas da arquitetura de microserviços é justamente que você seja capaz de desenvolver com os times sendo autônomos, né? Porque e é o que a infraestrutura tenta nos permitir. Sim, outra coisa então vai ser um monorepo para ter um Docker Compose que não tem que ficar sendo atualizado, não ter desespero de ficar atualizando o serviço do outro enquanto você está construindo o seu, sabe? Tipo, ou, não sei, né? Tem seus positivos e negativos de você ter vários repositórios para vários microserviços aí, mas, tipo, talvez você esteja rodando uma versão muito antiga do microserviço, do outro microserviço na sua máquina, e vice-versa, né? Tipo, vai que alguém faz um build errado, alguém comita um commit errado na master, aí você não consegue buildar o seu microserviço, porque o microserviço não consegue rodar a arquitetura inteira, porque o microserviço do outro tá com um bagaço cagado. Bom,
sim, existem trade-offs entre querer usar múltiplos repositórios ou um repositório só. A nossa proposta vai ser que sejam múltiplos repositórios, porque, de fato, existe uma vantagem e desvantagem, né, de você querer colocar o código como um todo, em particular para evolução de longo prazo de múltiplos serviços que estão sendo mantidos por times diferentes, né? Agora, no nosso contexto, e esse é um dos desafios quando você vai para o mundo prático de querer fazer microserviços, como é que você faz para conseguir com que esse desenvolvimento seja de fato desacoplado, né? E como é que você faz para não precisar sempre ter o serviço do outro para que ele seja levantado e você faça o seu desenvolvimento, né? Porque se você tivesse que sempre subir o sistema como um todo para desenvolver o seu microserviço, isso é um processo muito custoso, e no mundo real em que existem sistemas com centenas de microserviços, é inviável. Não tem nenhuma máquina que consegue subir um ambiente desses, né? Então, na medida possível, você deveria ser capaz de fazer com que o seu serviço possa ser desenvolvido e testado localmente de maneira isolada com o restante, né? E esse é parte dos desafios que a gente quer que vocês passem para justamente aprenderem como a gente lida com esse tipo de situação, né? Existem técnicas também para fazer esse tipo de desenvolvimento. Em particular, a apresentação aqui da nossa documentação e aquilo que eu comentei no começo, da gente construir essa documentação de acordo com o que a gente for precisando ao longo do resto do semestre, é justamente para que ela também sirva de repositório dos nossos contratos, né? Se a gente definir que determinado serviço vai publicar um evento dessa estrutura, a gente pode deixar documentado lá para que aquilo fique claro e transparente, de modo que, bom, eu posso partir do pressuposto para desenvolver o meu serviço, que o serviço do meu colega está seguindo o contrato que foi especificado. E aí você tem você consegue desvincular esse desenvolvimento. Então, a ideia também é da gente voltar na documentação um pouco para isso. Mais dúvidas? Calma aí. Não, tá. Eu só tava pensando, tipo, sim, tem toda a parte de desenvolver o seu sistema sozinho, pá, não sei o que, vai conseguir desenvolver, mas eu tava pensando, tá bom, desenvolvi meu serviço, legal, vou querer testar. Vou querer testar e, tipo, não só testar, quero usar a plataforma para ver se funciona, pá, então. Agora com nova versão do meu microserviço. Vocês têm um plano para isso? Tipo, Nós não vamos chegar tão longe. 100% de transparência. A gente não vai chegar tão longe. O tempo de desenvolvimento que a gente tem aqui no curso, infelizmente, não é suficiente a ponto que vai dar para fazer uma coisa tão sofisticada, né? Como diria o João, tipo, que tem o sonho de ter um Complexus 2, que é o Complexus para fazer deploy das coisas. Seria muito interessante se a gente conseguir fazer isso, mas vamos considerar que vocês vão ter, para essa primeira parte o curso tem no total em torno de umas 40 horas de desenvolvimento, né? E 40 horas é bem pouca coisa para você criar uma coisa mesmo desse tamanho, né? Que é um sistema complexo, que é um sistema feito de múltiplas partes, mas que não é um sistema gigante, né? Mesmo assim, ele tem limitações, então não adianta nem a gente tentar se prevenir e planejar o que seria feito nesse caso, porque não vamos chegar lá. Gold? Complexus 2, a gente vai precisar criar alguns clones. Então vamos entrar na máquina de clones, eu, a Dolly, o Renato e o João, e a gente vai ter Complexus 2, 13 e 4 quando sair todos os clones prontos. De modo mais prático, fica o convite para todos que quiserem colaborar com a gente e entrar nessa equipe. Bom, fazendo complexo, vocês vão ter conhecimento suficiente para a gente poder continuar pensando nas coisas. Então, juntem-se a nós.
Mais dúvidas, pessoal? Alguma dúvida que ficou perdida no chat que a gente esqueceu de voltar? Alguma coisa assim? Por enquanto, aparentemente, não. A Elisa está perguntando como vai ser a parte de ALF. A autenticação, certo? A autorização, aquele comentário que eu fiz agora há pouco de que cada serviço vai ser responsável pela autorização das suas próprias rotas. A autenticação é uma das coisas que a gente vai tentar, de novo, seguindo a mesma ideia que o Renato acabou de comentar, sendo transparente, a gente vai tentar ser bastante ágil. Provavelmente não vai dar tempo de fazer nada muito complexo, muito elaborado, muito robusto, e a gente vai tentar fazer uma primeira implementação mais simples. Mas se vocês quiserem implementar Alpha Zero, vai depender do time que cair com isso, né? Mas sim, todos os times têm liberdade para comentar sobre como implementar as coisas. No princípio, aquele modelo de autenticação, autorização que a gente mostrou para vocês é um dos mais comuns quando a gente fala de arquitetura de microserviços, que é essa ideia de você ter um token que identifica, né, um token de acesso que identifica o usuário, né? Então, teoricamente, esse serviço de Alpha deveria ser o responsável por ser capaz de, dado um conjunto de credenciais, gerar esse token, né, que representaria as chamadas do usuário. Aí, uma vez que esse token seja repassado, né, para os outros serviços, aí que, né, as informações contidas dentro dele são suficientes para o serviço determinar a capacidade daquele usuário de fazer algum tipo de interação, né? Então, o JWT vai ser nossa forma de criar tokens de acesso e passar isso de um lado para o outro, né? Porque talvez não conheça, essa é a base de como você consegue implementar outras coisas um pouco mais complicadas, como o ALF, por exemplo. Complicadas entre aspas, mas mais sofisticadas, talvez, né? Para fazer autenticação e ter roles de usuários e tudo mais. Mas aqui a gente vai tentar manter o mais simples possível. Se o de autenticação tiver uma rota de sign-in que ele consiga gerar o JWT para usar nas outras rotas que precisam de autorização, já está mais do que suficiente. Que mais, pessoal? Que mais? Então, eu esqueci de parar de gravar aquela hora, mas acho que as dúvidas. Espero que ninguém se sinta exposto, se sentir desconfortável com as dúvidas gravadas, me dê um toque. Mas acho que as dúvidas, de modo geral, foram super úteis para continuar explorando e apresentando o projeto. Acho que agora tá pelo que eu estou sentindo, tá com uma cara mais tangível para vocês, né? Tá mais claro o que é que a gente vai fazer. Eu vou parar de gravar agora.